Suponha que você é uma pessoa que tem dor de cabeça, e aí você começa a usar analgésico. Só que você começa a usar muito analgésico, e às vezes você usa pensando assim, eu acordei, como eu sempre tenho dor de cabeça, hoje eu não tô, mas eu vou tomar o medicamento. Então o que você está fazendo? Você está tomando um medicamento sem você ter o sintoma patológico, sem você apresentar patologia nenhuma, beleza? O que vai acontecer a longo prazo? O dia que realmente você tiver dor de cabeça e precisar tomar aquele medicamento, ele não vai fazer mais efeito. Isso é o que a gente chama de tolerância contingente às drogas. É uma pessoa que de repente toma um ansiolítico sem ter necessidade, mas quando ela desenvolve o transtorno de ansiedade, aquele ansiolítico que era a entrada, né, do tratamento, ele já não serve para ela. Ela precisa tomar um medicamento muito maior. Por quê? Porque ela começou a tomar o medicamento sem ter a patologia. Então ela desenvolveu uma tolerância contingente às drogas. Os pesquisadores aí, eles descobriram isso com ratos com o efeito do álcool, né? O álcool, ele tem um efeito anticonvulsivante. Então o que essa galera fazia? Eles pegaram e separaram dois grupos, né? Um grupo que está numa linha amarela e um grupo que está numa linha roxa, beleza? O grupinho que está na linha roxa, eles induziam a convulsão e na hora que o ratinho entrava em convulsão, eles davam o álcool para o rato. Então eles desenvolviam a patologia e depois davam o álcool para o rato para diminuir a convulsão. Certo? No grupo amarelo, eles davam o álcool para o rato e depois estimulava a convulsão. Então eles davam a droga antes de ter a patologia. Quando eles fizeram isso a longo prazo, eles fizeram o teste, o reteste. E o que eles perceberam? O grupo que recebia o álcool antes da estimulação convulsivante, ele não conseguiu ter o efeito anticonvulsivante do álcool. Por quê? Porque ele se tornou tolerante. Certo? Ele usou a droga antes de ter o problema. Já o outro grupo que usava o álcool pós a convulsão, certo? Ele, quando foi feito o reteste lá, a prova de teste, ele não ficou tolerante. Por quê? Porque quando ele teve a patologia, ele usou o medicamento na hora certa. E aí, quando foi feito o teste, colocaram o ratinho em convulsão, deram o álcool e o nível de convulsão desse rato ficou lá embaixo. Certo? Então, na prática, a gente consegue visualizar isso de uma forma muito mais fácil até do que a gente entender esse gráfico. Uma outra tolerância que a gente tem é a tolerância condicionada às drogas, que está relacionada à especificidade situacional. Quanto mais tempo o cara usa uma determinada droga em um único ambiente, essa droga ela vai diminuindo o efeito, ele vai perdendo o efeito daquela droga, a percepção do efeito daquela droga. Então, quando esse indivíduo ele usa a droga em lugares diferentes, ele mantém a potencialidade daquela droga, tá? Como eles fizeram isso, o álcool ele também tem um efeito antitérmico, certo? Antitérmico não, hipotérmico, tá? Então, quando eles aplicam o álcool em ratinho, geralmente a temperatura do ratinho cai em torno de 1,36 graus. Só que se eles ficarem aplicando essas injeções de álcool no ratinho sempre no mesmo ambiente que eles foram testados, vai chegar uma hora que por mais que ele aplique o álcool, o efeito hipotérmico ele não vai surgir. Certo? Por quê? Porque o ratinho ele desenvolveu uma tolerância condicionada às drogas. Se você pegar esses mesmos ratinhos, derem 20 injeções numa gaiola teste, mas testar as outras 20 injeções em um outro lugar, eles continuam tendo o efeito hipotérmico. Então isso é tolerância condicionada às drogas. É muito comum a pessoa usar a droga na casa dela, o cara vai lá e bebe, sei lá, 10 cervejas durante uma noite, tá? E na casa dele ele não fica bêbado. Ou melhor, ele tem a percepção de que ele não está bêbado, até porque ele conhece o ambiente, ele sabe tudo ali, beleza, está acostumado. Tolerância condicionada às drogas. Se ele sai desse ambiente e bebe em outro lugar as 10 cervejas na mesma velocidade, é muito provável que ele fique embriagado, certo? Isso acontece, essa tolerância condicionada, ela não acontece só com o uso de droga não, tá? Esporte radical também gera a mesma coisa. As pessoas que pulam de base jump em canyons e tudo mais, eles começam a pular de um determinado canyon, chega um momento que eles precisam mudar e pular de outro lugar porque a emoção que eles sentem já não é mais a mesma. É um tipo de tolerância condicionada também, só que ao efeito da adrenalina.